Nós temos 30 minutinhos para falar a respeito de Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Quando nós falamos em yoga, e hoje no Dia Internacional do Yoga, nós não podemos esquecer dos pais do yoga no Ocidente. Por que pais do yoga no Ocidente? Porque foram eles que nos presentearam com o yoga. Primeiramente, Swami Vivekananda nos presentearam aqui no Ocidente, porque o yoga é milenar. Na verdade, como a Nádia já inclusive falou hoje mais cedo, o yoga vem de Yudi, vem do sânscrito. E segundo estudiosos, segundo os eruditos indianos e também arqueólogos indianos, dentro da visão da arqueologia atual, contemporânea, o yoga tem pelo menos 8.000 anos. Os atuais sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, no Paquistão, Índia Antiga, eles encontraram, os arqueólogos encontraram sinetes de Pashupati, já do yogi, sentado na postura do lótus, a postura do yogi, do Padmasana, postura do yogi, do Raja Yogi, postura da meditação, com 8.000 anos. Na verdade, os pandits, os eruditos hindus, acreditam que o yoga é mais antigo, porque a visão histórica da Índia, dos orientais, é diferente da nossa. A nossa visão histórica é linear. Nós vemos a história como se fosse uma linha reta, que vem da pré-história até a idade contemporânea. Os pandits eruditos hindus dizem que não. A história ela é cíclica. Ela funciona com ciclos, em que existem civilizações mais avançadas e menos avançadas, dependendo da era que eles chamam de yugas. Portanto, o yoga, ele é, na verdade, segundo os sábios, os rishis, atemporal. Não existe um tempo que você afirme dentro da visão dos rishis, o yoga começou em tal data. Não, ele é atemporal. Dentro da visão da arqueologia, como eu falei, ele data de pelo menos 8.000 anos, é muito antigo. Mas ele foi trazido ao Ocidente por Swami Vivekananda em 1893, nos Estados Unidos. Vivekananda veio da Índia, ensinou aos norte-americanos, depois, claro que isso se espalhou por todo o Ocidente, as 4 formas principais de yoga: Karma, Bhakti, Dhyana e Raja Yoga. Yogananda, em 1920, ele veio trazer a Kriya Yoga, ou Kriya Yoga, no português, tanto masculino quanto feminino está correto. A Yoga ou o Yoga está valendo no português. Às vezes até a gente confunde, fala o Yoga, mas no sânscrito o correto seria no masculino, o Yoga. No português ele fala o Yoga, a Yoga, o Yoga. Tudo yoga com I, inclusive yoga com I, yoga com Y, com o O com acento. No português não tem esse problema. Você vai encontrar literaturas, obras escrito yoga de formas diferentes. Mas Swami Vivekananda, então, em 1893, segundo aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, diziam que não era uma pessoa comum, não era um homem comum. Havia algo diferente nele, havia uma força espiritual muito grande. Ele lotava auditórios em 1893, século XIX, em uma nação predominantemente protestante, os Estados Unidos. Ele falava, inclusive, em congregações cristãs. Falava a respeito de Jesus Cristo, ele sendo um hindu, sendo um yogi, um yogi trazendo o yoga, falava a respeito de Jesus Cristo com uma autoridade e deixava as pessoas encantadas, maravilhadas. E ele era realmente convidado para falar em todas as congregações, em todas as organizações naquela época, nos Estados Unidos. Depois, em 1920, Paramahansa Yogananda, da mesma forma, lotava auditórios com 3.000, 4.000 lugares lotados. Os relatos das pessoas que os conheceram é que a presença deles exalava um perfume, entre aspas, na verdade uma energia, um poder espiritual, uma força espiritual. O próprio Vivekananda, a primeira palestra que ele realizou nos Estados Unidos,
Ele só falou isso no início: irmãos e irmãs da América, o auditório inteiro de pé, aplaudindo Vivekananda por minutos, pois os jornais da época, os jornalistas diziam que havia um impacto, não na voz, porque a voz de Vivekananda, diziam, era uma voz bonita, era uma voz forte, melodiosa, bonita, uma voz bonita, mas não foi a voz dele que provocou aquilo, nem também o porte físico de Vivekananda. Ele era um atleta, também não foi isso, não foi a beleza, se diziam que ele parecia um príncipe indiano, não foi isso também, foi realmente um impacto, a energia das palavras. Quando um iluminado fala, quando ele pronuncia palavras simples, até mesmo oi, olá, como vai? Existe aquilo que no yoga nós chamamos de Oja Shakti, energia vital. E ele, não sendo um homem comum, mas um iluminado, né, alguém que tem todos os chakras despertos e completamente iluminados, quando ele pronunciou irmãos e irmãs da América, só isso foi suficiente. O auditório inteiro de pé, como outros, já haviam outros palestrantes falado, era um encontro de religiosos, de várias tradições religiosas, padres, pastores, monges, budistas e de outras tradições já haviam falado antes de Vivekananda, mas ninguém provocou o que Vivekananda provocou, né? Aquele impacto, aquela energia, que as pessoas foram obrigadas a ficar de pé e reverenciá-lo, aos aplausos. E os jornais realmente noticiaram depois que não era uma pessoa, não era um homem comum. Ele não se interessava por dinheiro, não se interessava por fama, não se interessava por mulheres. Tudo para ele era Deus, Deus e a palavra do yoga. Trazer o yoga e a libertação do yoga, levar as pessoas de volta para o reino de Deus. Ele permaneceu de 1893 a 1900, 7 anos nos Estados Unidos, difundindo o yoga, falando em diversas cidades. 20 anos depois, em 1920, veio para Mahansa Yogananda. E provocou o mesmo impacto, lotava auditórios. Existe uma discípula de Yogananda, a Mukti Mata. Mukti quer dizer libertação, Mata, mãe de libertação. Ela conta que a primeira vez que ela viu Yogananda, primeiro ela foi convidada por uma amiga para assistir uma conferência e ela achou que fosse mais uma daquelas conferências religiosas que ela gostava de assistir, estava acostumada a assistir. Mas quando ela chegou no auditório, segundo ela narrou depois, só o ambiente, o local onde Yogananda iria fazer a palestra, ela teve a sensação de estar entrando no céu. Ela não sabia explicar que sensação era essa. Ela disse, era como se eu estivesse no céu. A vibração, a energia do lugar onde Yogananda estava. Naquela época, quando um palestrante ia falar, haviam as cortinas, né, no palco, abriam-se as cortinas e vinha o palestrante. Ela disse então que quando as cortinas se abriram e ele veio caminhando, ela sentiu aquela presença poderosa emanando dele, os olhos dele brilhavam e a palavra que ele falava era tão poderoso e tão cheio de amor, um amor tão grande por Deus. Depois a própria Daya Mata, que também foi discípula dele, Mata quer dizer mãe, Daya compaixão, mãe de compaixão, ela falava a mesma coisa, um amor tão grande por Deus que transbordava. E elas diziam que nunca haviam visto alguém falar com tanto amor, com autoridade e amor por Deus como ele. No caso, Yogananda, para Mahansa Yogananda. E a Mukti Mata, ela conta também, quando ela era criança, ela sempre orava assim, meu Deus, isso que ela era criança, meu Deus, se você existe, se você é real, manifesta, apresenta-te a mim de alguma forma. Isso criança. E ela então, depois que conheceu Yogananda, ela sentia. E a mesma coisa, não só ela, mas todos aqueles que tiveram esse privilégio de ter esse contato com ele,
de fato era uma encarnação divina, é aquilo que no yoga nós chamamos de avatar. Avatar é uma encarnação divina. Existem os santos dentro da tradição do yoga, são os chamados Jiva Mukta. Jiva quer dizer a alma, Mukta, liberto. É o primeiro estágio de iluminação, é o Jiva Mukta. Depois vem os Paramuktas, que são mais evoluídos do que os Jiva. Depois vem os avatares Kanda, que é uma encarnação, são encarnações parciais de Deus. Eu considero que São Francisco de Assis é um avatar Kanda, é uma encarnação, foi uma encarnação parcial de Deus. E aí vem os avatares Purna, que são encarnações completas de Deus. Aí é Jesus Cristo, né? Jesus deixou claro isso. Antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus fala isso, ele declara a sua unidade total, perfeita com Deus. Aliás, a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, deixa isso bastante claro, né? Que Jesus foi a encarnação do Verbo, do Nava. Então é um avatar. Quando lemos o Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, que são considerada a Bíblia dos hindus, é o diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna fala no Bhagavad Gita a Arjuna, isso 3.000 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Eu sou o Pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om. Ou seja, um avatar, uma encarnação divina. O Buda, Siddhartha Gautama, muitos de nós não conhecem a história do Buda, mas ele afirmou a mesma coisa. Então são avatares, encarnações divinas. Em pleno século XX nós tivemos um Paramahansa Yogananda andando nas ruas dos Estados Unidos. E é como os discípulos afirmavam. O brother Anandamoy, irmão Anandamoy, foi também um discípulo dele, ele dizia: a presença de Yogananda era tão poderosa que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele, pouquíssima. Tamanha era a energia. A própria Muktimata, ela conta que algumas vezes quando ele viajava, e ele também, da mesma forma como Vivekananda, viajava muito por todos os Estados Unidos fazendo palestras, lotando auditórios. E ela contou certa vez que ele viajou e retornou da viagem e não avisou a ninguém. Chegou de madrugada, não avisou a ninguém que estava voltando. Os discípulos já dormindo, acordaram, sentiram a presença dele, ele chegando. Era forte a energia, a presença de Deus, a sensação de paz, de bem-aventurança, de alegria de estar próximo a ele. Eles acordavam, sem ninguém falar nada, sem ninguém avisar. A Muktimata, ela dizia que os discípulos próximos a ele se tornavam crianças, pareciam crianças. A sabedoria que emanava dos lábios de Yogananda, junto com esse poder espiritual, era a mesma coisa de Vivekananda. Simples palavras, pequenas palavras, poucas palavras produziam um impacto, transformava vidas. Ele curava pessoas só pelo olhar. Existe o relato de uma senhora que tinha problema mental. Ela disse que se aproximou de Yogananda e ela viu dos olhos dele sair uma luz azul. Essa luz penetrou no cérebro dela e ela tinha problemas mentais sérios. Ela foi curada. E aí ela relatou isso depois. Ocorreu também um caso de um homem, pode-se dizer, ou endemoniado ou louco, e no final de uma palestra dele quis atacá-lo e se aproximou dele para atacá-lo, olhou nos olhos dele, aconteceu a mesma coisa. Ele foi libertado só pelo olhar ele curava a pessoa. Ele ressuscitou uma moça que já estava falecida na Índia. Ele tinha todos esses poderes espirituais que os avatares possuem e que é milenar na Índia. A verdade é que nós não conhecemos a história dos grandes santos, dos grandes mestres, nem do cristianismo. Do budismo, do hinduísmo, são tantos. A Índia é uma fábrica de santos, são muitos. Existem filmes a respeito de santos extraordinários, assim como Jesus Cristo provou a sua santidade, a sua unidade com Deus há milênios. A Índia vem fabricando esses seres divinos com poderes extraordinários, divinos de unidade total com Deus. Agora, uma coisa Dayamata afirmava, ela dizia assim:
Eu conhecia todos os poderes de Yogananda, mas nenhum deles me interessava. Eu não estava interessada nos poderes dele. Eu estava interessada no amor que transbordava dele por Deus. Quando ele falava de amor por Deus, o ambiente se enchia de uma vibração de amor tão poderosa. Era isso que conquistava as pessoas, e não os poderes que ele tinha de curar. Isso não era o mais extraordinário. O mais extraordinário era o amor. Era um amor que transformava, era um amor que contagiava, tirava toda aquela casca, toda aquela aura que às vezes a gente tem. Muitos de nós que viemos de uma tradição judaica cristã têm de Deus, de um ser rancoroso, de um ser que nos julga, que nos lança no inferno. E ele falava não, assim como São Francisco dizia: Deus é amor, Deus é amor. Como pode o amor lançar as suas criaturas no fogo eterno? Ele tem que nos dar a oportunidade de redenção, de transformação, de metanoia. É a transformação interior que nos torna amantes autênticos do bem-amado cósmico. Sem amor, o próprio Paulo afirma na Bíblia, nada funciona, tudo se torna vil. Então é o amor que transforma. Como o próprio Mahavatar Baba de uma vez disse a Daya Mata. Como disse Daya, quer dizer compaixão, mãe de compaixão. Ela perguntou: mestre, nosso guru, né, o nosso mestre Yogananda afirmava que Sukteso foi um outro mestre, foi o mestre de Yogananda. Ele era puro Gyani, Gyani quer dizer sabedoria, era todo sabedoria. Se você precisa de sabedoria, peça a Sukteso. Lahiri Mahashaya era todo bem-aventurança. Se você precisa de bem-aventurança, peça a Lahiri. Aí ela perguntou para Baba: de você, qual a sua qualidade? Ela disse que quando perguntou isso a ele, ela disse que o coração dela quase que explodia de amor. Ele ainda falou: a minha qualidade, a que eu escolhi é o amor, porque só o amor pode transformar o mundo. O próprio Yogananda foi batizado, né, entre aspas, um dos discípulos dele, o Rajarsi Janakananda, como um Prema Avatar. Prema quer dizer amor supremo, uma encarnação do amor divino. Daya Mata diz que um pouco antes dele deixar o corpo, ele já havia afirmado, já havia avisado aos discípulos. Ele dizia assim: eu não vou morrer deitado em uma cama, mas de pé, alçado com as minhas botas, falando de meu amor por Deus e pela Índia. Foi exatamente assim que ele morreu, de pé, falando do amor dele por Deus e pela Índia. Um pouco antes, ele convidou Daya Mata para fazerem uma caminhada, porque eles iriam receber o embaixador da Índia, Rajan Sen, que estava nos Estados Unidos. Um banquete preparado para o embaixador da Índia. E aí ele então chamou Daya Mata para fazerem uma caminhada. Ele parou em frente à foto de Sukteso, o mestre dele, ficou olhando para a foto. Aí olhou para ela e disse para ela: você sabe, é questão de horas e deixarei este corpo. Só isso já é extraordinário demais. Como uma pessoa é capaz de saber a hora exata como vai deixar o corpo. Como uma pessoa tem controle total a respeito de sua própria vida. Deixarei o corpo não deitado em uma cama, mas de pé, calçado com as minhas botas, falando de meu amor por Deus e pela Índia. Aí ele disse a ela: é questão de horas e deixarei este corpo. Ela então, aos prantos, porque ela sabia que era verdade, ela disse: mestre, o que nós vamos fazer sem o senhor? Você é o diamante desta organização, né, da Self-Realization que ele fundou nos Estados Unidos. Na Índia ele fundou a Yogoda Satsanga Society e nos Estados Unidos a Self-Realization Fellowship. O que nós vamos fazer sem você, sem o senhor? E aí ele respondeu: quando eu partir, somente o amor poderá me substituir. Embriaguem-se de amor dia e noite e deem esse amor ao mundo.
exatamente como ele havia dito, como ele havia profetizado no convite ao embaixador Rajan Sen, quando ele foi chamado, né, para a tribuna para falar, ele de pé, exatamente como ele havia dito, começou, primeiro ele reverenciou a todos que estavam ali presentes, o embaixador da Índia e todas as autoridades presentes, o cônsul da Índia também, e então ele começou a recitar o poema dele, Minha Índia. As últimas palavras dele foram mais ou menos assim, recitando o poema. Lá onde há o Ganges, onde yogis nos Himalaias sonham com Deus, santificado estou, o meu corpo tocou aquele solo. Quando ele disse isso, santificado estou, o meu corpo tocou aquele solo, e foi deslizando, como Dayamata disse, até o chão. Não só ela afirmou isso, mas todos os que estavam ali presentes, que quando Yogananda se deitou, o impacto da energia, da luz que saiu do corpo dele foi tão poderosa que todos, sem exceção, que estavam ali, se converteram. Ela disse que naquele momento ela viu a alma dele se desprendendo do corpo e se fundindo na luz. Na luz quer dizer em Deus. E foi algo tão poderoso, ela disse que não foi capaz de derramar uma lágrima. Ela sentiu como se ela e ele, o Espírito Divino, o Espírito de Deus, se fundissem, se tornassem um só. Não é à toa que ela se tornou, 50 anos, sucessora dele. Acredito que ela foi a primeira mulher na América a conduzir um grupo, uma organização religiosa mundial, Self-Realization, foi Dayamata. 50 anos até ela falecer em 2010. Yogananda deixou o corpo em 1952. Ela 3 anos depois, ela ficou como presidente, como sucessora de Yogananda, por 50 anos. Ele, então, é o pai do yoga. Ele, como Swami Vivekananda, como eu afirmei, Vivekananda I, em 1893, foi quem começou a abrir o caminho do yoga aqui na América, né, no continente americano, depois para Mahansa Yogananda. E se difundiu por todo o mundo, essa ciência. Muitos de nós ficam tristes quando se fala do yoga, não se fala dos pais do yoga no Ocidente. Quando nós não falamos da origem do yoga, que veio da Índia. O yoga é da Índia, mas é universal. Eu gosto de contar uma história de um rei muito sábio, muito poderoso, muito rico e ao mesmo tempo muito altruísta, que saiu pelo mundo, ensinando tudo o que ele sabia, distribuindo toda a riqueza que ele tinha, diamantes, esmeraldas, rubis de sabedoria pelo mundo. O mundo, claro, obviamente, aceitava toda essa riqueza, mas esquecia da origem desse rei. Nós temos esquecido da origem desse rei. Esse rei é o yoga. Quando falamos em yoga e não falamos de Deus, e é o objetivo do yoga, é o último anga do yoga, é o samadhi. O samadhi é a percepção de Deus, é a percepção direta de Deus, o samadhi. Então, quando falamos em yoga e não falamos em samadhi, quando falamos em yoga e não falamos daqueles que trouxeram o yoga para o Ocidente, quando falamos em yoga e não falamos em Jesus Cristo, que foi um yogi, em São Francisco de Assis, que foi um yogi, o ensinamento na Bíblia, o Novo Testamento, pegamos o Novo Testamento da Bíblia cristã e colocamos lado a lado com o Bhagavad Gita. O capítulo 12 do Bhagavad Gita, por exemplo, é as boas novas de Jesus, todinho ali. Então, quando nós esquecemos de Deus no yoga, esquecemos a origem do yoga, que é a Índia, a mãe Índia, então é como se nós estivéssemos comendo a casca da fruta e jogando o conteúdo fora. Nós temos só a parte mais superficial do yoga. É excelente. Os asanas, a prática psicofísica, o Hatha Yoga é excelente para a saúde física e mental e já nos traz uma certa paz interna.
Mas quando esquecemos do restante da profundidade que o yoga é, então é como se verdadeiramente estivéssemos comendo a casca da fruta, jogando o conteúdo fora, esquecendo a origem. Devemos sempre recordar a origem, sempre voltar para a origem. Os Shastras indianos, os Upanishads, os Vedas são os livros do conhecimento, vem de Vidi, Vidi quer dizer conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. Os Upanishads são os comentários aos Vedas. Upanishad significa sentar aos pés do mestre para ouvir silenciosamente, absorvendo o espírito do mestre, o espírito de Deus, assim como os apóstolos absorviam o espírito do Cristo, a consciência do Cristo Jesus. Dos católicos fazem a sua comunhão da hóstia, aquilo é o Cristo, é o corpo de Cristo, é a energia de Cristo ali. Aquilo ali não é apenas um pedaço de pão, ali é energia. Claro que nós só vamos sentir isso se tivermos fé. Fé não é mera crença. Fé é realização. Uma das formas de obtermos a realização é aquilo que Jesus ensinou. Não façam como os fariseus que oram em voz alta para que os outros vejam que estão orando. Em verdade, eles já têm o seu galardão. Ao contrário, entra em teu quarto e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio, em oculto. Está no Novo Testamento. Entrar no teu quarto e ouvir ao Pai que nos ouve em silêncio quer dizer fechar os sentidos, as indrias. Os 5 sentidos, os telefones sensoriais, como dizia Yogananda, né? Os olhos, a visão, a audição, o tato, não tocar em nada, permanecer imóvel, o paladar, o olfato, permanecer em silêncio, ouvindo o bater do coração. O Pai que nos ouve em silêncio e oculto. Porque como Paulo também afirmou, a casa de Deus, como a Naira afirmou aqui hoje, é o corpo é o templo do Espírito. O corpo não é o Espírito. O Espírito é além do corpo, mas o Espírito está no corpo. Então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 da Bíblia cristã. Isso é yoga. Isso é yoga. Então, meus queridos, nós devemos sempre retornar às origens, às origens, às origens. O professor Hermógenes é maravilhoso, mas apesar dele ser o pai do yoga aqui no Brasil, ele ainda não é a origem. A origem são os iluminados. Quem são os iluminados? Nós temos notícia, que nós sabemos que são iluminados de fato. Yogananda, Vivekananda, Ramakrishna, Ramana Maharishi, são autênticos iluminados. Sri Aurobindo, são os verdadeiros iluminados. Dayamata, aqui ela inclusive ocidental, uma autêntica iluminada, Sri Dayamata, sucessora de Yogananda por 50 anos. São verdadeiros iluminados. São Francisco de Assis, Jesus Cristo, Buda, esses são os verdadeiros iluminados. Existem falsos, e claro que existem os falsos. Existem os professores, os simples professores, claro, Alexandre, Naira, Nádia, Laís, Aline, são professores, não são iluminados. O professor Hermógenes, o próprio nome já diz, professor Hermógenes, foi um professor maravilhoso. O professor Hermógenes foi maravilhoso, mas foi só um professor. Iluminado, como já falei, Yogananda, Buda, Jesus, Krishna, Dayamata, esses são os iluminados. Essa é a origem. Upanishads, Vedas, Puranas, são os Shastras indianos, os textos sagrados, os épicos, Ramayana, Mahabharata, são os textos épicos indianos. Então era isso que eu tinha a falar a vocês hoje, queridos. Gratidão pela presença. Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Não?
Vamos então, só para Foi encerrarmos ótimo. hoje, manter a coluna um pouquinho ereta novamente, fechando os olhos. Inale profundo. E Deus soprou nas narinas de Adão. Esse é o Rua dos judeus. É o Pranayama dos iogues. O oxigênio está carregado de prana, de energia vital inteligente. É o espírito, é a energia de Deus. Inalamos, quando inalamos da forma correta, oxigenando o cérebro, levando energia, levando luz para o cérebro. Você pode visualizar o oxigênio luminoso, com pequenas fagulhas de luz, inundando o seu cérebro de consciência crística, de consciência búdica, transformando seus neurônios em pura luz. Nós vemos aquelas pinturas dos santos, a iconografia dos santos com aquela aura na cabeça. Você pode visualizar o seu cérebro cheio de luz, como se fosse uma lâmpada ou um sol, a cabeça toda luminosa, como nas pinturas dos santos. Isso é yoga. Om Shanti Shanti Om. Uma ótima noite. Namastê. Gratidão pela presença de vocês.